Gente, nós estamos em Cafarnaum. Essas ruínas aqui atrás são ruínas de dois momentos históricos de Cafarnaum. Se você olhar aqui atrás de mim, você vai notar num primeiro patamar umas pedras pretas, num segundo patamar umas colunas também de pedra branca. Aliás, aqui o povo gosta de construir com pedra, viu? E as pedras pretas falam de um patamar mais no tempo de Jesus. As brancas já foram depois, possivelmente período bizantino. E esse lugar é comprovadamente Cafarnaum do tempo de Jesus. E a gente parou aqui depois de olhar os lugares, de ver a casa da sogra de Pedro. É o que deu para se estabelecer, porque houve registros posteriores de que aquele lugar que a gente passou ali era a casa da sogra de Pedro. Os outros lugares, a gente consegue perceber os lugares onde as pessoas moravam no tempo de Jesus, como eram as construções, mas não dá para precisar o que era onde. Mas esse é o lugar aonde Jesus morou. Os evangelhos estabelecem que Jesus cresce em Nazaré. Aliás, vamos voltar um pouquinho. Jesus nasce em Belém da Judéia, lá do ladinho de Jerusalém. De Belém da Judéia, Jesus aí por volta de 2 anos, ele foge para o Egito, porque Faraó Herodes queria matar todos os meninos, e aí para matar Jesus, Jesus foge para o Egito. Aí do Egito, Jesus por volta aí de 10, 11 anos, ele volta e aí vem morar em Nazaré. Jesus mora em Nazaré até por volta de 30 anos, 29 no calendário gregoriano. E Jesus, nessa época, por volta de 29, 30 anos, ele vai para o deserto da Judéia, onde João o Batista estava batizando e tinha uma multidão enorme com ele. E aí Jesus é batizado por João, e aí ele recebe a unção do Espírito Santo, vai para o deserto da Judéia, que fica ali do ladinho, e Jesus passa 40 dias lá no deserto, e aí Jesus sai do deserto depois de 40 dias já com uma missão pronta para acontecer. E Jesus começa a recrutar alguns dos seus discípulos já lá na região, perto de João Batista, porque foi João o Batista que apontou Jesus como o Cordeiro de Deus. O Evangelho de João conta esse primeiro momento, capítulo 1 e 2 de João. Ele aponta esse momento de João Batista apontando e dizendo que aquele era o Cordeiro de Deus, e discípulos de João Batista, como André e João, que eram discípulos de João Batista, vão atrás de Jesus. Jesus já começa ali a recrutar os seus primeiros discípulos. Aí Jesus vem para Galiléia, e aqui na região da Galiléia, ele muda de Nazaré para Cafarnaum, e é aqui em Cafarnaum que Jesus vai morar, e é aqui que vai ser a base do ministério de Jesus. Cafarnaum viu Jesus curar muita gente, multidões vinham para esse lugar. Inclusive, você vendo como as casinhas eram pequenas e como eram de pedra e como os ambientes eram apertadinhos, dá para você imaginar cenas como as cenas pintadas nos evangelhos, por exemplo, de Jesus entrar em casa porque ele precisava descansar um pouco, e as multidões iam juntando ao redor da casa, a ponto de quando alguém queria chegar na casa para levar um paralítico, não dava conta de atravessar a multidão para chegar em Jesus. Aí tinham que ir por cima, abrir o telhado e colocar a pessoa por cima. Isso aconteceu aqui. Então, Cafarnaum teve dias de glória com Jesus aqui. As pessoas ficavam sabendo de Jesus a distâncias, tipo na Grécia. João, por exemplo, nos conta que gregos vieram e queriam conhecer Jesus. Não aqui, lá em Jerusalém. Estavam procurando Jesus lá para conhecê-lo nos últimos dias de Jesus. Então Jesus foi ficando famoso e Cafarnaum era a base.
Então muita gente vinha para cá, multidões. Por exemplo, na multiplicação dos pães, tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então eu estou estimando aí uma multidão de 20.000 pessoas. A gente está falando de 20.000 pessoas juntadas num lugar só, de uma vez só, numa situação só, fora todas as outras situações. Eu estou estimando, se tinha 5.000 homens, estou estimando aí 20.000 pessoas. Porque você sabe, se tiver 5.000 homens, tem mais mulheres. Sempre tem mais mulheres. Não sei porquê, mas sempre tem mais mulheres. E se tiver mulheres, tem crianças. As mulheres não deixam as crianças, elas carregam as crianças. Então, estou fazendo uma estimativa aí chutada de 20.000 pessoas. 20.000 pessoas, gente, Jesus juntava sem internet, sem microfone, sem rede de televisão, sem toda a parafernália de tecnologia que a gente usa para falar para muita gente. Jesus não usava nada disso. Era o mover da unção de Jesus que atraía a gente. Mas o ponto onde eu quero chegar é Cafarnaum. Cafarnaum era esse lugar que agora foi atingida pela glória de Jesus. E porque ela foi atingida pela glória de Jesus, ela se tornou famosa, conhecida. As pessoas se orgulhavam de que o Jesus que cura os enfermos, que multiplica pães, mora lá em Cafarnaum. E você sabe como é que isso funciona, né? Você é de onde? Eu sou de Cafarnaum, aquela lá cidade lá que está acontecendo os milagres, que Jesus está lá, que tem um avivamento poderoso, sou de lá. E você é discípulo de Jesus? Não, mas é como se fosse, eu estou lá e Jesus também está lá, então tá tudo bem. Cafarnaum era esse lugar. Jesus estava aqui, as coisas estavam acontecendo, muitos milagres, muitos moveres. Aqui era a base. Jesus ia para vários lugares, várias aldeias, mas esse era o ponto para onde ele voltava quando queria um lugar para chamar de casa, era aqui. E a nossa palavra de hoje é missão. Então você, só te atualizando, a nossa primeira palavra foi dependência, a nossa segunda palavra foi prosperidade e hoje a gente começa a nossa terceira palavra, que é missão. Missão tem tudo a ver com essa região Galileia. A gente esteve agorinha no Mar da Galileia, tivemos um tempo de devocional, de oração lá, e todo o ministério de Jesus foi ao redor aqui. E missão tem a ver com isso, missão tem a ver com o que eu vim fazer nessa vida. Eu nasci nesse mundo para quê? Porque a gente não acredita, como os evolucionistas, que acham que o homem é um acidente da natureza, que veio ao mundo para nascer, crescer, reproduzir e morrer, e vida que segue, porque nada significa nada. A gente não acredita nisso. A gente é criacionista. E criacionista acredita que o mundo foi criado. E, portanto, se tem uma criação, se alguém nos fez, toda vez que alguém faz alguma coisa, ele faz para um propósito. Então, ser criacionista, acreditar que Deus criou, é acreditar num propósito. É o próximo pensamento que vem depois de eu sou criacionista, eu acredito que Deus criou. A próxima pergunta é, para quê? Missão é isso. Missão é a ideia de que se eu fui criado, se alguém me fez para alguma coisa. Se você olha para uma ferramenta estranha, que alguém fabricou uma ferramenta estranha. Às vezes a gente encontra umas ferramentas estranhas por aí. A sua pergunta, quando olha para uma ferramenta estranha, é para que isso serve? Porque é o normal de quem acredita que uma ferramenta foi criada. Se você não conseguiu ver primeiro, ao primeiro olhar, para que serve aquilo, tipo, por exemplo, quando você olha para uma pá, você sabe que ela foi criada para cavar. Tá fácil de ver, mas tem umas ferramentas que são estranhas. Eu tô aqui rebuscando no meu cérebro para achar uma ferramenta estranha para a gente usar como ilustração, mas eu não tô achando, vou deixar para lá. Mas o fato é isso, se você vê uma ferramenta estranha, você quer saber para que isso foi feito. É o básico da criação. Se alguém criou para quê? Você foi criado. O Criador quis sua existência. Aí a pergunta é, para quê? E o para quê está ligado na nossa palavra de hoje, que é missão. Jesus vem ao mundo com uma missão e ele
executa sua missão magistralmente a partir daqui de Cafarnaum. E é nesse ambiente onde Jesus fez milagres, onde Jesus fez intervenções sobrenaturais, é por aqui que Jesus multiplica pães, é por aqui multiplica pães e peixes, porque Jesus não dá só o pão, ele dá o recheio também, entendeu? É pão e peixe, Jesus faz a pesca maravilhosa, é por aqui que Jesus deu a ordem para Pedro, foi precisamente aqui que Jesus deu a ordem para Pedro para ir pescar um peixe que dentro do peixe ia ter uma moeda para pagar o imposto. Então, esses milagres de curar, libertar, abençoar, acontece por aqui. E aqui a missão ganha uma lição importante. E eu queria ler um texto que vai ser a nossa primeira lição sobre missão. Mateus capítulo 11, versículos 20 a 24, Jesus fala de Cafarnaum e Cafarnaum não está sozinha nessa história. Deixa eu ler para você. Olha só, Mateus 11, 20 a 24. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizado a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Versículo 21. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e em Sidom, duas cidades que foram destruídas, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum? Cafarnaum é aqui onde a gente está. E você, Cafarnaum? Você acha que será elevada ao céu? Não, você descerá até o inferno. Se os milagres, Cafarnaum, que em você foram realizados, tivessem sido realizados em Sodoma, Sodoma teria permanecido existente até os dias de hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você, Cafarnaum. E Jesus falou, ai. E no Novo Testamento, na verdade na Bíblia toda, esse ai aparece no Velho Testamento algumas vezes. Por exemplo, o profeta Isaías usou essa palavra, no Novo Testamento Jesus usa essa palavra, aparece essa palavra no Apocalipse. O ai no Apocalipse acontece antes de grandes catástrofes. E esse ai tem esse sentido mesmo de ai de ti, eis que te digo. E a ideia por trás desse ai que Jesus fala para Cafarnaum e para essas outras cidades aqui ao redor, mas especialmente para Cafarnaum, porque Jesus parece ter guardado o melhor para Cafarnaum. Ele começa falando de Corazim e de Betsaida, mas ele fecha e guarda o melhor para o final, ou o pior para o final, e ele guarda o pior para Cafarnaum. O Cafarnaum tá achando que você tá se tornando bambambam? Não, você tá indo para o inferno. E qual é a ideia por trás disso? Gente, isso tem a ver com missão. Olha só, missão significa que o Criador, o Todo-Poderoso, te deu a existência, te colocou no mundo e te deu uma missão. E sabe o que ele faz durante todo o período do momento em que você vem ao mundo até o momento da missão? Nada. É você quem resolve. Sabe, Jesus estava falando disso quando Jesus falou assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso. Por que o alfa e o ômega? Primeira e última letra do alfabeto grego. Por que Jesus coloca isso? Ele coloca para dizer para a gente que o Todo-Poderoso, o Criador, aquele que te chamou à existência, aquele que te quis no mundo, ele faz duas intervenções soberanas. Soberana no sentido de ele faz porque ele pode, porque ele quer e você não tem nada com isso. Duas intervenções soberanas. Primeira intervenção soberana, o alfa. Segunda intervenção soberana, o ômega, o início e o fim. O início e o fim da sua vida, o início e o fim da sua história, o início e o fim da história humana, o início e o fim de qualquer coisa
é da soberania de Deus. Então, você não vem ao mundo com a sua força, você vem ao mundo porque Deus falou assim, eu quero fulano existindo. E aí você vem. Por quê? Porque Deus fez uma intervenção. Você não escolheu nascer, e os adolescentes adoram falar isso, né? Eu não pedi para nascer! Quando eles estão revoltados com os pais que não querem dar o iPhone que eles queriam. Eu não pedi para nascer! Não pediu mesmo. Isso é um ato da soberania divina. Deus nos deu o início, mas Ele também guardou para Ele o final. Não é você que decide o dia que você vai embora, é Ele quem decide o dia que você vai embora. Então o início é dele, fim é dele. E o meio? O meio é por sua conta e risco. Mas nesse meio que Deus não se mete, Ele te deu uma missão. É seu papel cumprir a missão e é seu papel prestar contas. Sabe, Deus te deu vida, Deus te deu ferramentas, Deus te deu suprimento, Deus te deu saúde, Deus te deu dons, Deus te deu poderes, Deus te deu ferramentas, um monte de coisa. E Ele foi te dando. Quando chegar o ômega no final, Ele vai bater na sua porta e perguntar: o que você fez com a vida que eu te dei? E eu sei, alguns cara de pau pensam assim, se Deus se importasse, Ele ia ficar me vigiando e quando eu errasse, Ele ia me dar um tá ligado. Eu aprendi tá ligado com os meninos essa semana agora. Eles falam que tá ligado é quando você dá um tapa na cabeça de uma pessoa assim. Tá ligado? Eu nunca vi tá ligado, gente, não é da minha época isso. Desculpa, eu tenho que admitir, eu tô ficando velho, porque eu nem sei mais o que é tá ligado. Mas a gente espera que quando a gente erra na vida, a gente vai tomar um tá ligado. E Deus não dá o tá ligado. Aí sabe o que acontece com a gente? Você espera que Deus vai reagir quando você erra e Ele não reage. E aí você pensa, então ou Ele não existe, ou Ele não se importa. Mas as duas coisas são reais. Ele existe e Ele se importa. Mas Ele te deu o poder de escolha entre o alfa e o ômega, é da sua conta. Ele não vai aparecer no meio. Por exemplo, a gente espera que Deus apareça lá no psi, que está quase na reta final, e fala assim, ei, cuidado, tá chegando o final. Não, o final vai chegar de surpresa. Assim como o início chegou de surpresa. Você não existia, não estava no mundo, e num dado momento, tcharam, lá está você no mundo. Você se deu conta da sua existência. Você se entendeu por gente. Num dado momento, Deus te deu isso. Do mesmo jeito, vai acontecer um dado momento em que Deus vai falar assim, acabou seu tempo, vem, que nós vamos prestar conta agora. Quando essa hora chegar, que ninguém sabe qual é a hora, então só nessa hora Deus vai perguntar o que você fez no meio. Isso, gente, esse meio é missão. E por que é tão importante que a gente entenda isso? É porque a nossa cultura não entende que essa vida, a vida inteira, é só uma passagem. A gente não veio aqui para se divertir, a gente não veio aqui para ser feliz, a gente não veio aqui para se realizar, a gente veio aqui para cumprir uma missão. E tudo que Deus nos deu é ferramenta para cumprir a missão. Mas a gente não entende isso porque a nossa cultura nos treinou para pensar que a gente veio ao mundo para ser feliz e que nosso objetivo é ter conforto, prazer, poder, controle. Essas ferramentas que a gente entende que vai nos tornar confortáveis para ser feliz. E a gente não tem noção nenhuma de missão. E a gente vive para essa, desculpa usar essa palavra, desgraçada da felicidade. E essa felicidade que a gente está buscando só torna a gente cada vez mais infeliz. Por quê? Porque a alma humana, que não foi fabricada para isso, ela foi fabricada para a missão, quando ela não tem uma missão, ela torna a felicidade uma obsessão. Os indivíduos passam a viver obsessivamente para ser feliz. Então eles não vivem, porque nunca está satisfeito.
Porque o que a gente chama de felicidade é uma sensação. E na boa, você está vivo, sabe do que eu estou falando. Se o que te dá alegria é um determinado prazer, você só vai ter alegria daquele determinado prazer com aquela força toda na primeira vez. Especialmente se você tem poder para obter aquilo. Se você tem poder para ter, por exemplo, vamos imaginar aqui, vamos ser ingênuos, né? E vamos dizer que a sua alegria é sorvete. Quanta ingenuidade, né? Mas tudo bem, vamos dizer que é. Sorvete é a sua felicidade. E você tem muita grana, você pode comprar quanto sorvete você quiser. Sabe o que vai acontecer depois do 10º pote de sorvete? Acabou a alegria. E aí você vai querer assim, um sorvete mais forte, né? Alguma coisa mais poderosa. Isso não acaba nunca. Mas deixa eu te contar o que acontece quando você entende que você não veio ao mundo para ser feliz. Você veio ao mundo para cumprir uma missão. Tem sorvete no caminho? Claro que tem. Mas quando der uma folga, quando puder, porque enquanto não dá, eu tô na missão, eu tenho que cumprir a missão. O sorvete, ele fica tão gostoso cada vez que dá. Porque você não tem sempre, não está disponível sempre, você está ocupado, está cuidando da missão, está cuidando do que fazer. Sabe, pessoas que vivem assim, elas vivem muito mais felizes. Sabe, o planeta nunca teve tanta disponibilidade de prazer e de conforto. A humanidade vive super, ultra, mega confortavelmente hoje. Sabe, em tempos muito próximos de nós no passado, a maioria absoluta das pessoas não tinha banheiro dentro de casa. Não tinham. A maioria das pessoas daqui de Cafarnaum, por exemplo, tinha que usar um banheiro público. Todo mundo. Era o banheiro da cidade. E as pessoas sentavam uma do lado da outra no banheiro da cidade e batiam um papo ali. Principalmente as mulheres. Os homens não gostavam muito disso, não. Ficava mais de cara feia, olhando para frente, assim, sem olhar para o lado. Todo ser humano no planeta Terra, salvo algumas exceções no mundo, tem banheiro dentro de casa. Eu tô falando de uma coisa simples, pequena. Então, a gente tem muito conforto, muito prazer, muita facilidade para viver hoje. E, adivinha, as pessoas hoje cometem suicídio muito mais. Porque elas estão infelizes. A felicidade não vem quando você tem tudo que quer. Não vem. A felicidade vem quando você vive aquilo que foi feito para fazer. E é aqui que a gente faz uma conexão sobre a palavra número 3 com a palavra número 2. A palavra número 2 foi prosperidade. A prosperidade, quando ela não tem uma missão, quando ela não tem uma razão para ser, a prosperidade te apodrece. Por quê? Porque você vai usar a prosperidade para ser feliz. E eu preciso te contar, tudo que Deus te dá nessa vida é para a missão. Deus te deu conhecimento, sabedoria, inteligência, vida, saúde, bens, dinheiro, influência. Tudo que Deus te dá é ferramenta para você cumprir a missão. Se você usa o que você recebeu de Deus, não para cumprir a missão, mas você usa o que você recebeu de Deus para ser a ferramenta para te dar prazer, a ferramenta para te dar conforto, e você acha que é para isso que Deus te deu as coisas, primeiro, você vai se apodrecer usando isso. Segundo, você vai se comparar. Por quê? Se Deus te premiou, você sempre vai achar alguém que foi mais premiado que você. É essa a ideia por trás da parábola dos talentos. Nos talentos, o Senhor deu para um 5 talentos, deu para outro 2 talentos e deu para outro 1 talento. O que aconteceu com o sujeito que ganhou 1 talento? Ficou magoado. Magoado por quê? Porque deu só 1 talento para mim. Porque deu 5 talentos para o fulano. Essa ideia daquele indivíduo significa que ele pensou que o talento foi dado para ele como prêmio. Você é um bom sujeito, vou te dar 1 talento. E aquele ganhou 5 talentos por quê? Porque ele é um bom sujeito multiplicado por 5. Então ele ganha mais porque ele é melhor. Não é nada disso. Na verdade,
os talentos eram ferramentas. Aqueles 3 indivíduos eram escravos, eram servos do Senhor deles. E o Senhor deles não deu talento para eles para premiá-los. O Senhor deles deu talento para eles para serem ferramentas. E por que deu 5 talentos para um e deu 1 talento para o outro? Porque o cara que ganhou 5 talentos, ele precisa de muito mais tecnologia, muito mais ferramenta, muito mais apoio para realizar uma missão. O que ganhou 1 talento significa que ele tem muito mais capacidade natural, portanto precisa de menos ferramenta. Ele consegue ir muito mais longe com muito menos. E o Senhor dele o conhece, sabe que ele é bom nisso e deu ferramentas menores. Menos ferramentas porque ele dá conta. Então, na verdade, o talento não diz quem você é. O talento diz que você tem uma missão para cumprir. Então, algumas pessoas, por exemplo, eu comprei um carro melhor. E aí ela enfia na cabeça que se ela pode comprar um carro melhor, então ela é uma pessoa melhor. Em tudo que Deus te dá, Deus não está te premiando. Não agora, porque não está na hora de premiar ainda. O prêmio vem no final, no ômega. Na história dos talentos, quando termina a história, então o cara que ganhou 5 talentos foi premiado porque ele trabalhou bem com 5 talentos. Aí é prêmio. O cara que ganhou 2 talentos, ele foi premiado porque ele produziu com os 2 talentos. Aí é prêmio. Mas o prêmio é só no final. Durante a vida inteira, tudo que Deus te dá é só ferramenta para cumprir a missão. O que ganhou 1 talento, você conhece a história, ficou de pirracinha, de nhenhenhen, porque eu queria mais, porque eu não sou ninguém, porque eu não sou importante, porque o meu Senhor não me ama. Se me amasse, tinha me dado pelo menos 2 talentos, e se desse 2, ele ia falar que tinha dado pelo menos 5, e se desse 5, ele ia falar que tinha dado pelo menos 10, porque a alma humana nunca está satisfeita se você não entende que tudo que Deus te dá é para missão. Aí, se tudo que Deus te dá é para missão, o que vai acontecer no final da missão? Prestação de contas. E a prestação de contas não vem no meio. E isso, gente, é muito chato. Porque como Deus entrega a missão e some, ele não fica se metendo. E aí, já cumpriu a missão? E aí, o que deu? E aí, me dá um relatório. Ele não fica, não. Sabe quando é que Deus vai pedir relatório? No final. E porque Deus não fica no pé, muita gente acha que ele deixou para lá, que ele não vai se importar e que no final não vai ter prestação de contas, mas vai. Porque quem dá uma missão aparece no final para perguntar o que você fez. Cafarnaum recebeu muitas ferramentas. Por que muitas ferramentas? Porque o Filho de Deus veio para cá. O Filho de Deus se manifestou aqui, o Filho de Deus se revelou aqui, o Filho de Deus fez muitos milagres aqui. Então, quem morava aqui recebeu muito de Deus. Um foi curado, o outro foi liberto, o outro recebeu uma pesca maravilhosa, o outro comeu pão multiplicado. Tudo foi dado aqui. Aí a pergunta é, o que você vai fazer com isso? Imagina esse lugar, uma aldeia simples. Cafarnaum significa aldeia de Naum. E pode ser a aldeia de Naum, porque alguém chamado Naum era famoso e morava aqui, ou alguém fundou essa cidade e o nome dele era Naum, ou por causa do significado da palavra Naum. Naum significa consolo, conforto, então aldeia do conforto. Mas como é um nome próprio, o mais provável são as 2 primeiras hipóteses. O fundador era Naum ou alguém famoso era Naum. Inclusive, uma das teorias é de que aquele profeta Naum que aparece na Bíblia, que a gente não sabe nada sobre ele também, exceto o nome dele, uma das hipóteses é que Naum era daqui e como ele era conhecido como profeta, passou-se a chamar esse lugar de aldeia do Naum, o profeta Naum. Mas é só uma teoria, a gente não sabe muito. Mas esse era um lugarzinho pitoresco, pequenininho, uma aldeia de pescadores. E aí, de repente, multidões começam a vir para cá. Imagina, 20 mil pessoas reunidas numa reunião só. Quantas pessoas não passavam por aqui por semana, por mês, e vindo, precisando comer, beber, descansar, gastar, tudo isso gira grana. E aí, de repente, Cafarnaum não era mais um lugar qualquer. E as pessoas que moravam em Cafarnaum, por exemplo, quando elas iam para Jerusalém, Jesus estava famoso. Jesus não podia entrar em cidade nenhuma que dava tumulto, gente.
Jesus estava famoso, alguém daqui de Cafarnaum sai daqui, vai para Jerusalém, e aí ele se apresenta numa venda assim, sabia que eu moro em Cafarnaum? E aí todo mundo ao redor quer saber, e aí, você conhece ele? Conheço, ele não sai lá da minha vizinhança. E você é um discípulo dele? Não, discípulo não sou, mas é como se fosse. Não serve, porque tudo que Deus deu para essa pessoa, todas as experiências que ela teve, vai custar uma cobrança maior. Sabe, não se engana. Todo o poder que Deus te dá, todo o dinheiro que Deus te dá, toda a inteligência que Deus te dá, todo o conhecimento que Deus te dá, toda a influência que Deus te dá, é uma ferramenta. No final, tem cobrança. Por isso, a fala de Jesus para a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum, você acha que você vai ser levado até o céu? Não, você vai descer até o inferno. Porque você recebeu muitos milagres de Cafarnaum. Imagina se esses milagres que você viu, se Sodoma tivesse visto no tempo deles. Sodoma não teria sido destruído. Por quê? Porque o que você recebeu tem um papel e você não cumpriu esse papel. E eu fecho a minha fala de Cafarnaum te dizendo que missão é a razão de ser de tudo que Deus te dá. O que Deus te deu? Faz aí uma conta rápida, pequenininha. Deus te deu dinheiro, Deus te deu conhecimento, Deus te deu alguns privilégios, Deus te colocou em alguns lugares, Deus te deu influência sobre algumas pessoas. O que Deus te deu? Então, tudo que Deus te dá é para a missão. E Ele não vai te perguntar o que você está fazendo até chegar no ômega, até chegar no final. Quando chegar no final, Ele vai te perguntar o que você fez com o que eu te dei. Por que a gente não pensa muito nisso? Porque a gente acha que tudo que a gente tem, a gente conseguiu porque a gente é melhor, porque a gente é mais inteligente, porque a gente é maior, porque a gente é especial de alguma forma. E aí o resultado disso é a gente se sente bem quando tem mais ferramentas e a gente se sente mal quando nos comparamos com alguém que tem mais ferramentas que a gente, com alguém que tem mais dinheiro, mais poder, mais influência, mais alguma coisa, a gente se sente pior do que o outro, porque quem tem mais é melhor, quem tem menos é pior. Mas não é verdade. Tudo que a gente tem é uma ferramenta para a missão. E no final, quem tem mais tem que mostrar mais resultado das ferramentas, tem que usar melhor as ferramentas. Eu queria orar para que Deus abrisse seus olhos, para que Deus abrisse os nossos olhos, para a gente conseguir ver quanta coisa Deus nos deu, quanta ferramenta Deus nos deu. Para a gente parar de se comparar com o outro que tem mais ferramenta e começar a cobrar da gente fazer a ferramenta que a gente tem produzir. Até uma fala de Jesus, que aquele que for fiel no pouco vai receber o muito. E você não devia ser fiel no pouco para receber muito, se você entender que o muito vai te dar mais cobrança de produção. Mas você devia querer o muito, porque se você tem uma missão, quanto mais ferramentas vierem, melhor será a sua missão. Melhor você vai desempenhar a sua missão. E Deus dá mais ferramentas quando você usa bem as ferramentas anteriores. Mas isso só flui quando você tem uma noção clara da missão. E a minha oração é isso, é essa, que Deus te faça ver quantas ferramentas Ele te deu, para você parar de se comparar com quem tem mais e também parar de se comparar com quem tem menos. A ferramenta não diz quem você é, seu Criador diz quem você é, e o seu Criador diz que você é filho de Deus. O seu Criador diz que você nasceu de novo, que você é uma nova criatura. Ora comigo por isso. Senhor, Deus de Abraão, desde Cafarnaum, desde esse lugar que recebeu os maiores milagres de Jesus, eu oro por nós, eu oro por nosso povo que ficou no Brasil, e não só no Brasil, em vários lugares do mundo estão conectados a nós, viajando com a gente, fazendo essa caravana com a gente. E eu oro por eles, Pai, para que
o Senhor dê mais ferramentas para eles cumprirem a missão, mas que, acima de tudo, o Senhor dê para eles uma percepção da missão, um olhar claro para eles verem a missão, para eles verem que a vida inteira é a missão e que a gente não veio nesse mundo para ser feliz, a gente veio nesse mundo para cumprir a missão. E que quanto mais a gente aceita a missão, mais a gente consegue ser feliz. Meu clamor por cada um deles, meu clamor por cada um deles é por intervenção sobrenatural. Meu clamor por cada um deles é por revelação. Meu clamor por cada um deles é para que a verdade seja revelada e eles consigam viver isso. Em nome de Jesus, eu clamo para que o ai de ti, Cafarnaum, não caia no coração deles produzindo medo, mas produzindo temor, reverência, responsabilidade, e que eles se posicionem como gente que foi criada para um propósito. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.